Boa tarde, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas. Hoje nós vamos estar falando sobre a casa de Josué, uma casa de decisão, uma casa que foi escolhida por Deus para que ela fosse, para que ela estivesse diante de Deus, para que ela fosse uma casa que pudesse ministrar na vida de outras pessoas, porque Josué, ele foi usado por Deus para dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele foi usado por Deus para dizer essa palavra. Muitos ali não queria, não tinha fé, não cria em Deus, e só, só tinha fé em um Deus que não era o Deus que Josué acreditava. E Deus usou aquele homem para que ele ministrasse na vida de outras pessoas. Então, vamos estar lendo um pouco sobre Josué, vamos estar lendo um pouco sobre a casa de Josué, vamos estar falando hoje sobre decisão. E se Deus quer falar sobre decisão com você, é porque você, serva, tem muito o que tomar decisões. Deus quer falar com você, mas não tome decisão sem você pensar, sem você orar, sem você agir, sem você colocar nas mãos do Senhor, sem você agir com prudência. Então, coloque nas mãos do Senhor e haja no momento certo. Haja no momento que Deus mandar você agir. Não haja sem Deus mandar você agir, porque muitas das vezes você toma um passo que não é o passo certo. E aí você acaba se machucando, acaba se ferindo, acaba se magoando por algo que você poderia ter, não estar magoada, podia ter lá atrás não ter feito aquilo. Então vamos nesse momento estar lendo e vamos estar meditando nessa palavra. Josué esteve diante de uma escolha. Viu, gente? Josué, ele teve uma escolha. Ele deveria escolher entre servir a Deus ou aos ídolos. Josué se mostrou redutível e decidido. Mesmo que todas as pessoas hesitassem, ele já estava ciente que ele não poderia deixar de servir ao Senhor, em quem ele acreditava e tinha total fé. Por isso, Josué nos deixa uma mensagem celebre e diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Cabe a nós ter essa decisão de servirmos a Deus ou não. Em nossos lares, muitos ídolos ou coisas vãs estão entrando em nossos lares e roubando a bênção de Deus para as nossas famílias. Nós devemos ter a certeza em nossos corações que o Senhor tem preparado o melhor para as nossas famílias. Um lar abençoado é onde se decide servir a Deus de todo o coração. Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Aqui diz que muitos ídolos ou coisas vãs. Ah, mas o que é as coisas vãs? Muitas coisas que vocês têm se ligado mais nisso do que em Deus. E outra coisa, você sabia que muitas das vezes você pode estar se gloriando? Você pode estar exercendo a vaidade em si próprio. Você pode estar se idolatrando. Às vezes você se. Como é que eu posso falar? Você está se envaidecendo. Você está se valorizando e tem esquecido Deus. E aí Deus manda nessa tarde você tomar uma decisão. Você quer servir a Deus ou você quer continuar se valorizando? Não é errado se valorizar,
Mas se você não colocar Deus no centro da sua vida e você tem deixado Deus de lado e tem se valorizado e não tem estado no centro do querer dele, então, meu filho, você está muito errado. Porque Deus ele tem te chamado para você acordar, para você não estar só se autovalorizando, mas para você também não estar se obedecendo, mas para você estar diante do que ele quer na sua vida, diante do que ele quer para você, diante do altar dele. Então, haja com prudência. Não se vanglorie, mas dê glória e honra a quem merece toda a honra e toda a glória. Vamos continuar. Em Josué 24:15 diz: Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvas, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa afirmação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma declaração cujo seu significado expressa compromisso com o verdadeiro Deus dentro da unidade familiar. Foi Josué quem disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa mensagem ocorreu quando Josué convocou o povo de Israel para reafirmar a aliança deles com Deus. Quando Josué disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele já era um homem experiente e já estava tão perto do fim de sua vida. Josué já tinha peregrinado por muitos anos pelo deserto, servindo como auxiliar de Moisés, e logo depois veio assumir como sucessor de Moisés na liderança daquele povo de Israel na campanha da conquista da terra prometida. Porque Josué disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué falou: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi para deixar claramente aos filhos de Israel qual era o posicionamento dele quanto à devoção ao Deus da aliança. Já foi pronunciado que Josué teria dito essas palavras durante o discurso feito por ele, antes de sua morte. Pela misericórdia de Deus, agindo pelo poder do Senhor, Josué tinha liderado Israel na tomada da terra prometida. Israel tinha conquistado reinos e se estabelecido no território que Deus o tinha prometido aos patriarcas. Ainda assim, Josué sabia que aquele povo corria perigo. Josué reconhecia a presente ameaça da desobediência e da idolatria dos israelitas. Nesse contexto, Josué fez uma convocação para uma reunião geral entre o povo. Em Siquém foram reunidos todas as tribos de Israel, com seus respectivos anciões, líderes e oficiais. Quando Josué presenciou todos do povo reunido, ele fez um grande discurso. Ele deu início a esse discurso com um resumo profético da história redentora de Israel. Como um intermediário de Deus, Josué lembrou ao povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor. Josué relembrou e falou ao povo desde quando Deus chamou Abraão, tirando-o de um contexto pagão e idólatra, até a sua chegada na terra de Canaã. Com esse discurso, Josué deu ênfase à libertação da escravidão daquele povo do Egito e à proteção e provisão divina durante toda a peregrinação no deserto. Portanto, o povo de Israel precisava dar uma resposta. Deus não aceitaria que fosse uma adoração dividida, um serviço que fosse parcialmente. Deus queria que Israel tivesse e exigia isso de Israel. O que Deus queria deles era uma fidelidade absoluta e uma devoção sincera. Deus tem te chamado para você ter uma fidelidade absoluta diante dele e uma devoção sincera diante dele. Que você medite nessa palavra, que você possa estar meditando
e que Deus possa estar falando grandemente ao seu coração. Aquilo que Deus não falou por mim, que Ele possa falar ao seu coração, que você possa meditar no que Ele tem te falado. Porque o que eu falei aqui, o que Deus me usou para falar aqui, foi o que Ele mandou falar, eu falei, gente. Não foi a Tayane que estava falando, foi Deus que estava falando através de mim. Só receba a bênção de Deus na sua vida nessa tarde. Não deixa com que nada te separe do amor de Deus. Que você saiba tomar a decisão certa, no momento certo. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!